Médica nutróloga, e hoje a gente vai falar sobre intolerâncias alimentares e a síndrome do intestino irritável. E talvez você já tenha percebido alguns sintomas de dor abdominal, desconforto, alimentos que não caem bem com muita frequência. Então, pode ser que você tenha síndrome do intestino irritável. E eu quero te ajudar a detectar isso e também a gente vai ver uma alimentação para melhorar esses sintomas. Para começar, a gente precisa entender o que é a síndrome do intestino irritável. É um conjunto de sintomas que envolve principalmente a dor abdominal. Então, a pessoa tem muita dor, desconforto, estufamento, gases, distensão abdominal. E essa síndrome, ela tem 3 tipos de apresentação. O primeiro tipo é o tipo constipação. Então, são pessoas que têm esses sintomas e têm uma tendência a ter o intestino preso. Tem o segundo tipo, é o tipo diarreia, que são pessoas, então, que têm o intestino mais solto com esses mesmos sintomas. E existe também o tipo misto, que são pessoas que ficam variando entre períodos de constipação e períodos de diarreia. E geralmente, quando que começa? Como é que começa? Os pacientes, no geral, eles nem sabem dizer quando começou. Eles falam que eles têm isso há anos. E um fator estressor que provoca ou o início ou o reaparecimento dos sintomas costuma ser estresse emocional e também algumas viroses intestinais que podem provocar desequilíbrio na flora intestinal e fazer com que os sintomas apareçam ou piorem. É importante deixar claro que ainda a condição, né, da síndrome do intestino irritável, ela ainda não é plenamente conhecida pela medicina e ela não é uma doença psicológica. Eu tive uma paciente que ela chegou a ser encaminhada para um psicólogo há anos atrás, e porque ela tinha essa síndrome, fazia tratamento, nada resolvia, e anos depois ela foi descobrir que o que ela tinha, na verdade, era doença celíaca, que é uma espécie de alergia a glúten muito séria, que provoca sintomas graves. E então, muitos casos de síndrome do intestino irritável, né, na verdade, foram diagnosticados depois com uma doença que se descobriu que é a doença celíaca. O diagnóstico é a parte mais difícil da síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Eu primeiro preciso excluir várias doenças para poder dizer que, então, síndrome do intestino irritável. Uma das doenças eu até já falei, que é a doença celíaca, que é uma doença séria. Outras doenças são muito simples, tipo intolerância à lactose. São doenças comuns e simples. Mas até câncer pode provocar esses mesmos sintomas que eu falei lá no início do vídeo. Então, muito cuidado, não adianta ler no Google, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico sozinho. Geralmente eu, como médica nutróloga, acabo pedindo ajuda, né, e apoio de outras especialidades médicas, como proctologista, gastroenterologista, para juntos a gente bater o martelo nesse diagnóstico, ok? Não faça diagnóstico sozinho. E a alimentação, então, para quem tem síndrome do intestino irritável? Primeiro a gente precisa ter o diagnóstico e saber qual é o tipo. Caso o tipo for constipação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudar esse intestino a funcionar direito. Porque quando o paciente evacua, geralmente o desconforto e a dor alivia. Então, primeira coisa que a gente precisa é aumentar a ingestão de fibras. Para começar, eu sempre recomendo aumentar a ingestão de fibras insolúveis, que são alface, talos, cascas de frutas, folhas verdes. Essas fibras, elas ajudam a reter a umidade das fezes, né, e dar volume para o bolo fecal. Então, quem tem aquelas fezes pequenininhas, tipo bolinha, assim, é porque está comendo pouco dessa fibra. Precisa aumentar esse volume de fecal. E também a gente precisa aumentar as fibras solúveis, que estão presentes em farelos, tipo farelo de aveia, em frutas, principalmente assim, laranja, bagaço de laranja,
na bergamota, mamão, nessas frutas laxativas, ok? E, além disso, é importante colocar também as leguminosas. O que são as leguminosas? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Por quê? Porque são ricos em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Só que eu tenho muitos pacientes que reclamam que, mas dá muitos gases, eu acabo ficando pior. Primeiro lugar, é normal uma alimentação rica em fibras aumentar a produção de gases e distender um pouco mais o abdômen. O problema é quando isso provoca dor, desconforto. Então, a minha dica é aumentar essas leguminosas, esses grãos e observar como você se sente, porque eles são ricos em fibras e ajudam muito a regular o hábito intestinal, ok? E além das fibras, o que mais na alimentação a gente pode fazer para ajudar o intestino de quem tem constipação a funcionar melhor? Primeiro é aumentar a ingestão de água. Então, o ideal são, em média, 30 ml de água por quilo por dia. Então, uma pessoa que tem 70 quilos precisa de pelo menos 2 litros e 100 ml de água no dia. Quem pesa 100 quilos vai precisar de 3 litros. Então, isso os pacientes referem que quando capricham na água, melhora muito os sintomas, vale a pena. Outra dica que eu dou, porque eu já peguei caso de paciente assim, que comia, sabe, gordura zero. Então a pessoa não colocava gordura em nada, tinha pânico de gordura. E aí acaba ressecando também as fezes, tá? Então uma dica é colocar óleo de oliva, abacate e até de vez em quando uma carninha com um pouco mais de gordura, porque um pouco de gordura também ajuda a regular o intestino. A gordura também lubrifica as fezes e facilita com que ela seja expulsa, ok? Outras medidas importantes, então, para melhorar a sua qualidade de vida e o hábito intestinal. Uma delas é a prática de atividade física, porque ajuda a melhorar os movimentos intestinais, com isso o intestino vai funcionar melhor e as fezes vão sair com mais facilidade. Outra dica é, assim, um erro assim, frequente, muitas pacientes minhas, principalmente mulheres, fazem, é deixar o banheiro para depois. Então a pessoa tá lá com vontade, o que faz? Resolve, eu tô no trabalho, eu tenho vergonha, né? Tem cheiro, vão ouvir, e aí deixa para fazer depois. O que acontece? Quando a gente tem essa vontade de ir no banheiro, é porque as fezes chegaram lá no reto, a porção final do intestino. Só que o reto, ele também é capaz de absorver água. Então, se você não expulsar aquelas fezes ali paradas, seu intestino vai seguir absorvendo água daquelas fezes. E aí o que vai acontecer? Vai ficar mais seco e mais difícil de expulsar. Depois vai ficar colocando culpa no pobre do feijão. Porque, eu almocei, aí comi feijão e agora eu tô passando mal. Né? E na verdade, o passar mal não é por causa do feijão, e sim por causa das fezes que você não expulsou na hora que a vontade veio. E a alimentação para o tipo diarreia. O que fazer? Primeiro é importante conhecer quais são os alimentos irritativos. Para vocês terem uma ideia, até cafeína, do cafezinho, pode ser um irritativo intestinal e provocar diarreia nesses pacientes com síndrome do intestino irritável, com essa tendência à diarreia. São pacientes que têm uma perda de qualidade de vida importante. Eu já tive paciente, professora, que tinha que sair no meio da aula para ir no banheiro. Então, a alimentação faz bastante diferença para a qualidade de vida desses pacientes. Muito se tem falado também sobre os FODMAPs. O que são FODMAPs? São carboidratos que não digerem no nosso intestino e são fermentados pelas bactérias intestinais. O resultado dessa fermentação, o que é? Produção de gases e muitas vezes o aumento da água nas fezes, e por isso então
que esses pacientes, quando ingerem esses carboidratos que fermentam, podem ter fezes mais líquidas e com muitos gases e desconforto. Para entender o que são os FODMAPs, assim, ó, eles têm uma enorme variedade de alimentos, né? Um alimento comum que tem FODMAP é o trigo. Tanto que muita gente acha que tem problema com glúten. E, na verdade, o que tem talvez é uma intolerância ao frutano, que é o carboidrato do trigo, que é um FODMAP. Então, que pode provocar esses sintomas que eu falei antes para vocês. Além disso, no feijão também tem FODMAPs, que é a rafinose. No alho, cebola, brócolis. Então, é uma variedade grande e muitos alimentos desses são saudáveis. Então, quando que a gente retira esses alimentos? Tira alho, tira cebola, tira trigo, tira leite. Quando que a gente retira tudo isso e faz uma dieta sem FODMAPs? A gente só indica para casos muito graves, que a pessoa tem muito desconforto. Por quê? Porque o desconforto, ele tem que ser, dos sintomas, tem que ser maior do que o desconforto de seguir essa dieta que é super rígida. Imagina você ir num restaurante, não pode comer alho, não pode comer cebola, não pode comer nada com trigo. Vai sobrar o que para comer? Então as pessoas têm que acabar ficando em casa, fazer a comida em casa. É uma alimentação bem complicada de ser feita. Só pode ser feita por orientação e por um período curto, de no máximo 2 meses. Depois a gente vai acrescentando aos poucos os alimentos para ver o que de fato a pessoa tem intolerância e o que ela pode comer sem problemas. O que eu faço na maioria dos casos? Eu oriento o paciente a procurar os FODMAPs artificiais, porque tem muitos alimentos que têm esses carboidratos fermentáveis e são industrializados. Um exemplo é o xilitol, que é um adoçante novo aí da moda. E o xilitol, ele é um FODMAP, então ele também pode provocar esses sintomas. Outro exemplo é coisas para adoçar a goma de mascar. Então, chicletes podem ter FODMAPs. E vários tipos de doces podem, ao invés de ter açúcar, pode ser adoçado com esses FODMAPs, xilitol, manitol, eritritol. E outro exemplo também é o xarope de frutose, que é muito comum em cereais, tipo sucrilhos, essas coisas também tem xarope de frutose, que também pode provocar esses sintomas. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar esses alimentos artificiais, antes da gente ficar tirando maçã, cebola, alho, que são alimentos tão saudáveis, não é mesmo? E a minha dica final é: não saia cortando alimentos sem orientação. Eu tenho alguns pacientes que têm essa tendência a desconforto abdominal com mais frequência, que eles têm um padrão de generalização. Então, eles pegam e testam uma vez, comem o alimento e, se naquele dia não se sentiu bem, pronto. Não posso, não tolero, nunca mais vou comer. Então, não faça isso, não faça testes sozinho, ok? Não fique cortando alimentos importantes da sua alimentação. E procure sempre orientação médica.